Seja bem-vindo ao mundo marcial. A pergunta foi feita a Mike Tyson se ele venceria Bruce Lee em uma luta, e Mike Tyson respondeu, respeitosamente, que ele próprio venceria porque ele é o lutador mais pesado. Isso indignou muitos fãs de Bruce Lee que não têm dúvidas de que o tamanho físico não importa. Neste vídeo irei fazer alguns apontamentos e no final você decide quem venceria essa luta. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Quem é Bruce Lee? Bruce Lee é um artista marcial, fundador do Jeet Kune Do, diretor, ator e produtor. Ele é amplamente considerado como um dos maiores artistas marciais de todos os tempos. Lee era conhecido por viver, respirar e pensar em artes marciais a cada segundo de sua vida. Com 1,71 m de altura e 61 kg, Lee tinha um físico excepcional, quase como se seu corpo tivesse nascido especificamente para se especializar em artes marciais. Bruce Lee tem sido um dos, se não os nomes mais proeminentes no universo das artes marciais. Ele é aceito por muitos como o maior artista marcial de todos os tempos, embora principalmente por sua influência em trazer a consciência para o estilo de artes marciais através de seus filmes dramatizados e carreira de ator. Lee também foi famoso por ensinar artes marciais para estudantes que não eram de ascendência chinesa. Décadas atrás, foi desaprovado fazer isso, e Lee foi um grande passo para quebrar esse estereótipo. Lee também criou o Jeet Kune Do, como uma arte marcial híbrida, explicando que é um estilo sem estilo. Ele citou que as artes marciais tradicionais eram muito formalizadas e continham um conjunto de movimentos que não seriam eficazes em uma luta de rua real. Em uma luta de rua, tudo é tão caótico quanto ao que um oponente pode fazer e quais são os ambientes e arredores. Criar uma arte marcial eficiente que fosse flexível e capaz de trabalhar em todos os ambientes e adversários, enquanto maximizava a praticidade, velocidade e eficiência, esse é o objetivo do Jeet Kune Do de Bruce Lee. Os colegas atuantes diriam que os socos de Lee eram exponencialmente poderosos e pesados. A velocidade e força de Lee em suas habilidades de artes marciais seriam uma vantagem sobre qualquer oponente. Em uma entrevista com o colega ator e estudante de Bruce Lee, James Coburn, disse sobre Bruce Lee: toda a sua vida esteve ligada às artes marciais. Ele viveu, respirou, lutou, se moveu, tudo foi dedicado ao seu princípio mais elevado de sua própria autoevolução. Ele criou a si mesmo. Ele exigia de si mesmo grande excelência e era um verdadeiro artista nesse aspecto. James Coburn. Coburn também diz que Bruce tinha um saco de pancada de 300 kg pendurado e quando Lee o chutava, ele dobrava. A força de Lee é obviamente uma habilidade pela qual ele era reverenciado em todo o mundo nas artes marciais. Bruce Lee estava bem à frente de seu tempo e descobriu que o Kung Fu era muito restritivo. Em 1967, em uma competição de karatê para a qual Lee foi convidado, ele tentou introduzir um novo conceito de luta de contato e foi condenado por muitos por suas visões inovadoras sobre as artes marciais. Lee desafiou o que sabia e estabeleceu seu próprio estilo de luta chamado Jeet Kune Do, no qual treinou muitos atores, atletas e estudantes ao longo de seu tempo. Ele dedicou sua vida ao domínio do Jeet Kune Do, o que lhe permitiria trazer mais consciência às artes marciais. Quem é Mike Tyson? Mike Tyson é um dos maiores boxeadores que já pisou no planeta e o mais jovem boxeador a se tornar campeão dos pesos pesados. Apesar de ser subdimensionado no peso pesado, ele usaria seus ângulos únicos e poder devastador para finalizar seus oponentes. Os seus apelidos incluem Iron Mike, Kid Dynamite e o homem mais mau do planeta. Com um total de 58 lutas, 50 vitórias e apenas 6 derrotas, Tyson tem experiência necessária no ringue de boxe para ganhar uma luta de boxe profissional sancionada. Com 44 nocautes por trás de seu nome, Mike Tyson não é apenas pesado em músculo e poderoso em força, mas acrescenta velocidade e agilidade à sua postura de luta através de treinamento extensivo e treinamento que o levou à sua fama no ringue de boxe hoje. Com 1,77 m de altura e cerca de 100 kg, Tyson tem a vantagem de ser mais pesado e um pouco mais alto que Lee. Alguns, no entanto, argumentam que isso não é uma vantagem.
De acordo com o site Triulice de Esportes, que analisou os números e descobriu o quão forte e rápido são os socos de Mike Tyson, eles afirmam que seria o equivalente a levar um tiro em um colete à prova de balas por 13 homens com .22. Não apenas forte, mas rápido e terrivelmente doloroso. Tyson não foi criado em um bairro amigável e era frequentemente alvo de bullying. Isso o levou a aprender a lutar desde muito jovem para se defender. Infelizmente, Tyson estava constantemente em apuros com a polícia, o que acabou sendo o início de sua carreira no boxe, quando ele foi enviado para um reformatório para tentar administrar melhor seus comportamentos e atos criminosos em relação à violência. Mike Tyson praticava seus golpes utilizando um saco de areia de 135 quilos. Tyson treina boxe desde os 13 anos, vence no ringue desde os 18 anos e foi ensinado por campeões e lendas do boxe durante toda a vida. Isso nos leva a fazer a pergunta: Lee poderia suportar o impacto de um golpe de Mike Tyson? Treinamento. Exemplo: cronograma de exercícios de Bruce Lee. Lee era um grande defensor da força e do condicionamento e combinava isso com as artes marciais. Junto com seu levantamento de peso, ele também incluiu uma série de sessões de treinos para manter sua forma física afiada. Isso seria feito várias vezes por semana. Treino com 500 socos cada braço, 300 golpes com ponta dos dedos, série de chutes com alongamento de 30 a 45 minutos, perna esquerda e direita, agachamento de pernas, alongamento de pernas, chute em gancho, chute lateral, chute frontal, chute giratório, entre outros. 3 séries de socos com peso nos pulsos, 20 minutos de saco de pancada pesado. Treinamento no boneco de madeira, treinamento técnico e treinamento estilo livre. Exemplo: cronograma de exercícios de Mike Tyson. Treino no saco de pancada pesado, luva de foco, boxe sombra, 20 a 30 minutos de pulando corda, pulos simples e duplos e treino de sparring. 10 rodadas. Com 200 agachamentos, 250 abdominais, 50 flexões, 50 tríceps no banco, 50 exercícios de ponte de pescoço e 50 encolhimentos de ombros com aproximadamente 30 quilos. Lembrando que trouxe pequenos exemplos de treinamento tanto de Bruce Lee quanto Mike Tyson. Eles tinham horários específicos para treinar que podia durar o dia todo e variar exercícios e o tempo, o tamanho físico em uma luta. Esta é uma das questões mais controversas na história e no mundo da luta. O peso é, de fato, considerado uma enorme vantagem por muitos. Pelo que podemos estudar e determinar, o tamanho importará em uma luta, mas só dependerá da capacidade de cada lutador. O UFC, por exemplo, organiza lutas dependentes da classe de peso, em vez de altura e idade. As classes de peso são para combinar lutadores com base em seu tamanho relativo, de modo que não há nenhuma maneira de crítica definindo que um vencedor ganhou com a vantagem de ser maior, e vice-versa. As partidas são disputadas em classe de peso para que os adversários sejam pareados de forma semelhante em tamanho e, portanto, força. A velocidade, no entanto, depende do lutador e de suas habilidades. No caso de Mike Tyson versus Bruce Lee, eles treinam e se apresentam em 2 estilos diferentes de luta. No mundo real, isso significa que eles nunca competiriam uns contra os outros. Mike Tyson é um campeão dos pesos pesados que é versado contra outros boxeadores pesados e que pesam semelhante aos seus 100 quilos. Bruce Lee, se ele decidisse competir, seria um artista marcial de 61 quilos e seria classificado como peso galo ou peso pena. O tamanho pode ser uma vantagem, pois pode dar a um lutador mais poder em força e socos, bem como a capacidade de absorver, por falta de uma palavra melhor, ataques de seus oponentes menores. O que os homens em questão têm a dizer sobre isso? Bruce Lee comentou sobre como ele teria se saído contra a lenda do boxe Muhammad Ali. Mesmo que Ali não seja Mike Tyson, podemos ter uma ideia melhor do que o próprio Lee pensava ao enfrentar uma lenda do boxe peso pesado de sua época. Em uma entrevista com o diretor de cinema americano Robert Close, ele reconheceu que uma vez em conversa com Bruce Lee eles estavam conversando sobre uma possível briga futura sobre a qual Lee havia sido questionado entre ele e Muhammad Ali. Close afirma que a reação de Lee foi afirmar que não venceria. Todo mundo diz que algum dia devo lutar contra Ali. Bruce disse, estou estudando cada movimento que ele faz. Estou começando a saber como ele pensa e se move. Bruce sabia que nunca conseguiria vencer uma luta contra Ali.
Olhe para minha mão, disse ele. Essa é uma pequena mão chinesa. Ele me mataria. Da mesma forma, perguntaram a Mike Tyson qual deles venceria uma luta contra o outro. Mike Tyson demonstrou maior respeito por Bruce Lee e chamou-o de inspiração e também de guerreiro definitivo em filosofia. Tyson continua dizendo que se Lee pudesse realmente vencê-lo em uma luta, este seria um mundo muito interessante porque isso simplesmente não iria acontecer. Ambos, Tyson e Lee, têm sido combatentes inspiradores das gerações presentes e futuras de artes marciais e boxe. Em uma luta sancionada entre Mike Tyson e Bruce Lee, as habilidades combinadas de força, velocidade e tamanho de Tyson lhe dariam uma vantagem geral. Mas talvez Lee pudesse ter provado que estávamos errados com sua força, velocidade e imensa determinação. Nunca saberemos a resposta definitiva, mas os fãs de esportes de combate sempre discutirão esse confronto hipotético que seria épico. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.